A gente consegue mostrar que prostitutas, profissionais do sexo, enfim, como as pessoas queiram chamar, se interessam por várias Sim. questões e que a gente consegue também criar política, criar cultura, que a prostituição é essa rede que eu falei, que consegue Sim. criar várias coisas, né? Que não é só sexo pago, entendeu? Sexo pago falar que é sexo pago é muito raso, né? Então eu sempre falo, vivendo da minha ótica, né, de sociedade, sempre falo isso, né? Ah, mas a prostituição é uma violência feita às mulheres. Amor, se a gente pegar que no Brasil, que é o quinto país mais violento para mulheres, entendeu? Em Uhum. feminicídio, inclusive, que 6.000 esposas são assassinadas ao romperem com a situação de violência ou com a relação abusiva que tem com seus companheiros no casamento, e que elas são assassinadas, perseguidas no seu local de trabalho, etc e tal. A gente não tem esse quantitativo de prostitutas assassinadas. E eu sempre falo Sim. que não é que a gente não tenha prostitutas assassinadas, mas que as prostitutas assassinadas também elas não são assassinadas porque estavam na prostituição, elas são assassinadas porque são mulheres, é uma violência de gênero, é um feminicídio que toca, inclusive, mulheres no seu local de trabalho, que elas são trabalhadoras, estão ali trabalhando. E óbvio que existe também uma porcentagem que é ligada ao trabalho, que também as violenta nesse sentido e as mata nesse sentido. Mas a gente não tem uma quantidade que a gente possa criar dados nesse Sim. sentido. A gente tem, né? Prostitutas assassinadas, violentadas, etc e tal, por uma estrutura social que é violenta contra mulheres e contra LGBTs. Mas é a estrutura que faz isso. Uma mulher, que ela é assassinada da prostituição, se você for analisar, muitas vezes ela sofreu violência de gênero e Uhum. foi morta por esse companheiro, porque era Sim. mulher, porque estava em uma situação de fragilidade. Travestis transexuais assassinados na prostituição não são assassinados porque estavam na prostituição, foi por transfobia. E a gente precisa falar sobre isso. Então, se a gente tem 6.000 esposas assassinadas de um lado, e do outro lado a gente tem, mas a gente não tem um quantitativo para gerar índices, né, para que tenha políticas públicas específicas nesse sentido, eu posso dizer que num país como o Brasil é mais seguro ser puta do que esposa. As mulheres estão mais protegidas no puteiro e em lugares de prostituição do que dentro de casa com seus algozes, né? Então é muito Sim. complicado. Então é muito raso também vir falar que travestis e transexuais entrando no banheiro, que a gente vai permitir agora que entrem no banheiro feminino, que as crianças e as mulheres estão em risco. Amor, me traga dados e índices que digam, que provem que tem estupros praticados por travestis e transexuais em banheiro feminino. Se você não traz, eu vou ainda te dar mais uma chance. Me traga dados que digam que homens cisgêneros se travestiram e entraram em banheiros femininos para estuprar. Mas eu te trarei dados provando que mais 70.000 mulheres, crianças e adolescentes são estupradas em lares, em igrejas. Olha o quantitativo de pastores agora que nós temos que Uhum. estupraram. Olha só quantas notícias vocês viram de travestis e trans que estupraram. Agora veja o quantitativo de pastores, de maridos que assassinaram esposas, que estupraram, que não. Então, assim, é muito hipócrita o que essa sociedade quer fazer, entendeu? E lembrando que a prostituição já foi religião, sabe? Em algumas culturas era inclusive uma condição de empoderamento das mulheres. Se a gente pegar aqui Teodora, a primeira imperatriz considerada papa, né? A imperatriz de Bizâncio. Ela veio do que chamam de cortesãs, né, para não dizer, né, prostitutas, mas que eram mulheres cultas, entendeu? Inclusive, em algumas culturas, os pais queriam que as filhas, as mulheres se tornassem prostitutas porque elas ascendiam ao lugar da sociedade, que tinham direito a estudar, que tinham direito a ler, que Uhum. tinham direito à cultura, que outras não teriam, entendeu? Que tinham direito a ter, inclusive, uma vida financeira mais abastada, né? Então, depende de quando a prostituição é vista, em que país, em qual lugar ela é vista. Então, quando falam, mas se regulamentou a prostituição na Alemanha e aumentou o número de prostitutas. Não, amor, é que elas se tornaram visíveis, entendeu? É a mesma coisa quando você fala que a gente criou a Lei Maria da Penha e o número de feminicídio, o número de violência contra as mulheres aumentou. Não, é que hoje as mulheres têm um mecanismo para denunciar, Sim. então a gente tem hoje mais números, a gente tem mais números reais para poder falar dessas violências. A gente criminalizou a transfobia, a homofobia, a lesbofobia, a bifobia,
e aumentou o número de violência contra essa comunidade. Não, é que hoje essa comunidade tem mecanismos para denunciar e o poder público passa a ter dados reais para criar políticas públicas nesse sentido. É por isso que existe a necessidade que a gente se denuncie realmente. E regulamentar a prostituição é isso. Se a gente regulamenta a prostituição, a gente cria mecanismos para que essas pessoas possam denunciar todos os abusos que passam pela sua profissão, sobre seus Sim. corpos, né? E quando você não regulamenta, você precariza a vida dessas pessoas. Então, vamos acabar com a prostituição. Não, a gente tem que acabar com a violência estrutural da sociedade. Porque se você acaba com a prostituição, vai acabar com as mulheres assassinadas nos matrimônios? Não vai. A violência contra a mulher vai continuar existindo, a violência contra LGBTs vai continuar existindo. A gente tem que combater a violência e criar mecanismos para que questões que já existem nessa sociedade possam dar direito às pessoas, entendeu? Inclusive delas continuarem ou não naquela condição, sendo prostitutas ou não, entendeu? Então, quando as pessoas falam, eu falo. Quando você fala em não regulamentar a prostituição, você está negando o direito. E quando a gente fala em regulamentar, a gente está ampliando direitos, Sim. entendeu? A gente não está dizendo que todo mundo agora vai se prostituir. Se prostituir quem quer, entendeu? Sabe? E é isso que a gente quer, quem queira. E quem não queira também, que ao menos naquele momento que eu não quis, mas que precisou se Uhum. prostituir, tenha seus direitos garantidos. É quase um caminho para saída, né? Porque tu legalmente garante isso, Sim, né? Diferente de como é hoje, que a gente tem as casas na ilegalidade. Eu não justamente. tenho como cobrar algo que me devem, essas questões, né? Sim. Então, E é muito surreal, porque assim, né? Todo mundo sabe que existe, sim. né? Todo mundo sabe que tá ali. Aí fala: "Ah, não, mas o cara que tem ou a mulher ou a pessoa, enfim, que tem uma casa, entendeu, explora, entendeu, porque sobrevive da prostituição". Muitas das vezes, eu vou falar assim por experiência própria, que eu já fiz isso inclusive com comerciantes, entendeu, que o cara estava lá ou a mulher estava lá com seu bar, e aí eu chego lá com as travestis e, foi até em Copacabana que aconteceu isso. Uhum. "Ah, a partir de 5 horas da manhã as travestis só podem entrar e serem atendidas no bar na Avenida Prado Júnior a partir de 5 horas da manhã. Antes disso, não pode transitar na Prado Júnior". Eu falei: "Mas quem decreta isso? Como assim? Sim. Numa rua que a gente tem apartamento, que a gente atende, que a gente vive, que a gente não sei o quê, blá-blá-blá. Não, não pode, blá-blá-blá". Eu falei: "Tá bom, então vamos". Aí a gente começou a ir nos bares e não podia, não podia, até que a gente chega num bar, que é o da Cinti e do Jair, e eu falo a questão, eles falam: "Não, aqui vocês são clientes como outra pessoa qualquer, vocês podem entrar a qualquer horário que a gente vai atender". E os seguranças vêm contestar, que não é nem segurança isso, né, são Sim. milícias de rua, Uhum. né. Vem contestar, começa o bate-boca, o quebra-pau, eu já fiz as travestis pegarem tudo pedaço de pau, então você vai cair todo mundo, entendeu. Você vai madeirar, a gente já começa a madeirar já, entendeu, não tem essa não, entendeu. Aí chamei Record, chamei outras, emissoras de televisão para cobrir, já comecei a denúncia, já comecei a denunciar. E esse lugar, então, se torna meio que meu Uhum. escritório. Eu chegava, sentava, e aí a galera começa a sair, aí o Jair e a Cíntia começam a falar: como é que. Eu falei: "Não, a galera vem pra cá, ao invés de ir pros lugares que proíbem travesti", porque tem isso, a prostituição também ela tem uma série de transfobias, Sim. entendeu? Por exemplo, lugares como Dolce Vita, em Copacabana, Calabria, nem sei, enfim, citando, mas enfim, que proíbem a entrada de travestis transexuais, mas, ou cobram, tipo, a entrada 150, R$ 200, 250, tipo, se tem, a casa lucra, se não tem, você também não Uhum. entra. E não é só lugares de prostituição, a Le Boy também por muito tempo fazia isso, entendeu? Para impedir a entrada de travestis e transexuais. Então a gente tem essas questões. E aí você chega num determinado lugar, o cara tá lá, ou a pessoa tá lá com o seu comércio. E aí chega uma mulher, senta, ela pega, o cara olha para ela, ela é profissional do sexo. Aí com a prática dela, ela olha: "Ah, combino, tá", sai. Vai. Aí a mulher já fala: "Opa, ali eu peguei um cliente, vou voltar lá". E volta, senta, pega, aí já fala pra amiga, aí no outro dia vão, aí daqui a pouco já tem 2, 3, 4 sentadas, né, bebendo e pegando e não sei o quê. Daqui a pouco elas vão lá, conversam com o cara, ou com a proprietária, enfim, né, do local, e fala: "Olha, a gente vem aqui, como é, a gente pode fazer o teu bar girar, Uhum. bebida, não sei o quê, mas a gente precisa de uma porcentagem também pra garantir". Porque tem prostituta, ou melhor, profissionais dessa área também, que muitas vezes preferem outros serviços, tipo, fazer um cara beber e Sim. ter comissões, né, a gente tem todas essas questões, do que propriamente sair, entendeu. Isso acontece também algumas vezes. Então a gente chega a esses acordos. Então a pessoa vê que é bom, fala: "Ok, então, sei lá, 10, 15% de cada drink, de cada cerveja, de cada tanto da conta é de vocês", e aí a gente faz o bar girar. Nesse sentido, já passa a ser visto como um local de prostituição, entendeu. Uhum.
Aí você vai lá, daqui a pouco já chega a polícia, porque aqui tá explorando, que não sei o que, já vem denúncia. Ou então, ó, você tem 2 quartinhos lá, ao invés de a gente sair daqui, perder o tempo de chegar no motel, não sei o que, coloca à disposição, a gente paga o quarto, não sei o que. Ah, ok, a pessoa coloca. Ah, não pode, tá explorando a prostituição, tá sendo conivente ou tá facilitando a prostituição das pessoas. E aí você pega os motéis, né? Quem é que vai para o motel para rezar? Hoje até a gente faz festa. Hoje tem uma galera que se encontra para resenha em motel. Mas o motel, quem é que faz girar os motéis e o lucro? As prostitutas, as pessoas que se prostituem. Por que Sim. ninguém vai lá prender o motel por prostituição, etc e tal? Porque existe também toda uma propina paga, toda uma rede que se beneficia. E é isso que a gente não quer. Por isso, a regulamentação, ela é importante. Se for para pagar propina, amor, é melhor que a gente pague impostos. É melhor que a gente pague, que as prostitutas paguem INSS, né? Porque a CBO é isso. O Código Brasileiro de Ocupações diz que a prostituição, né, ela é uma ocupação e a gente pode pagar 20% do que nós ganhamos ou declarar sobre um salário mínimo. Nós temos também os direitos garantidos pelo INSS. Então, de uma maneira ou outra, indiretamente, a prostituição ela é regulamentada como uma ocupação. A gente quer que ela seja regulamentada como um trabalho, sem toda essa questão de carteira assinada, que a galera já vem com a bobaseira toda de carteira assinada, não sei o quê. Quem quiser, se algum estabelecimento quiser assinar carteira, pois que assine, se for um acordo entre pessoas, entendeu? Agora, quem não quiser, tem contrato, tem e-mail, tem uma série de benefícios ou de maneiras hoje de se fazer isso. Entendeu? É só discutir a situação a fundo, entendeu? E não de maneira rasa. De maneira rasa, hoje eu já até evito discutir, já nem discuto mais.